Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos, hoje entramos no 7º dia de exposição do livro de Jó e estarei expondo os capítulos de 20 até o 22. No capítulo 20, nós poderíamos pensar que depois da excelente confissão de fé, como a feita por Jó no capítulo 19, seus amigos estivessem satisfeitos, ou pelo menos isso tivesse os acalmado. Mas eles parecem não ter tomado conhecimento dela. E por isso aqui Zofar toma a palavra, entra na arena com Jó e o ataca com tanta veemência como antes. Dos versos 1 a 3 do capítulo 20, Zofar reage com irritação à forte advertência de Jó em sua última afirmação. Além disso, quando diz ouvi a repreensão que me envergonha, ele comunica a Jó que a mágoa por ter sido repreendido era mútua, já que ele também sentiu o aguilhão dos insultos de Jó. Os resultados trágicos de desabafar as emoções com sarcasmos e insultos demonstram que, em uma guerra de palavras, todos perdem. É terrível que homens sábios como esses não tenham aplicado o princípio de que a resposta branda desvia o furor, como diz Salomão lá em Provérbios capítulo 15. O seu discurso é longo e todo sobre o mesmo assunto, o mesmo detalhado por Bildade no capítulo 18, a infelicidade assegurada das pessoas ímpias e a destruição que as espera. Nos versos 4 a 11, ele vai declarar de modo geral que a prosperidade de uma pessoa ímpia é curta e a sua destruição é garantida. Ele afirma que desde Adão, o riso dos maus é passageiro e a sua alegria é momentânea. Ainda que sua presunção atinja os céus, ela desaparecerá, passará como um sonho e já não será vista. Seus filhos terão que indenizar os pobres. Ele próprio terá que reconquistar suas posses. Seus ossos, ainda que cheios de vigor juvenil, morrerão com ele no pó. Dos versos 12 a 18 do capítulo 20, Zofar prova a infelicidade da confissão de Jó por meio de vários exemplos. O mal é comparado a uma iguaria que o ímpio saboreia com uma arte de conhecedor, mas ela é um veneno cujo efeito mortal não tardará. As riquezas do mal não estarão por muito tempo à disposição do seu prazer, e terá suas propriedades arruinadas. Vomitará as riquezas, morrerá pelo veneno de víboras. Não terá o prazer de contemplar a natureza. Terá que devolver todo o fruto de seu trabalho. Nos versos de 19 a 23, Zofar continua explicando os porquês, o motivo de tudo isso. Ou seja, porque esse ímpio destruiu e se apropriou das casas dos pobres. Sua cobiça não tinha limites, nada escapou dela. Porém, sua prosperidade não durará, a aflição o consumirá. O poder aniquilador da desgraça o atingirá de uma vez por todas. Deus despejará todo o conteúdo de sua ira. Nos versos 24 a 29 do capítulo 20, para mostrar que descreve o destino não de um ímpio qualquer, mas o de seu adversário, Zofar o ameaça com os terrores da morte, dos quais Jó mesmo já havia falado, que se refere não somente ao discurso de Jó que precedeu o seu, mas à resposta de Jó ao segundo discurso de Elifaz. Nela, Jó tinha ousado dirigir-se à terra como a uma aliada e declara que tinha no céu uma testemunha a seu favor. Zofar replica dizendo que os céus e a terra se unem contra o ímpio. Numa conclusão semelhante à de seus companheiros, Zofar não permite
que Jó se esqueça de que a sua culpa é a causa de sua desgraça. O universo, com seus elementos, como as trevas, o fogo, a inundação, que são instrumentos da sanção moral, mostra a justiça do Criador. Quando a ira da justiça de Deus se derramar sobre essas pessoas impiedosas, todas as suas riquezas serão levadas. Esta é a sorte que Deus reserva ao ímpio. No capítulo 21, nós temos a resposta de Jó ao discurso de Zofar, no qual ele se queixa menos das suas próprias desgraças do que nos discursos anteriores, pois percebeu que seus amigos não se comoviam por suas queixas e não se apiedavam dele. Então ele se aproxima da questão geral que estava em disputa entre ele e eles, que a prosperidade externa e a continuidade dela eram um sinal de fidelidade a Deus, de modo que a destruição da prosperidade de um homem é suficiente para provar que ele é um hipócrita, ainda que não haja nenhuma outra evidência contra ele. Era exatamente isso que afirmavam seus amigos, mas que Jó negava com veemência. Dos versos 1 a 6 do capítulo 21, a introdução que Jó faz tem o objetivo de comover os sentimentos de seus amigos, para que ele possa obter sua máxima atenção. As palavras de Zofar foram para Jó como um aguilhão. Profundamente ferido, ele responde aos amigos mais detalhadamente do que em qualquer dos discursos anteriores. Suplica que o escutem atentamente. Essa é a única consolação que deseja e espera deles, pois sua tarefa já é muito penosa e a falta de simpatia e de cooperação humana apenas lhe intensificam a angústia. Diz que a sua queixa não é contra o homem, mas contra o próprio Deus. E treme só de pensar no que a sua atitude representa, mas não pode desistir dela. A honestidade obriga-o a encarar os fatos que a observação coloca diante dele. Dos versos 7 a 13, as palavras de Jó pretendem convencer o juízo deles e retificar os seus enganos. Jó contradiz veementemente a doutrina apresentada por Zofar da efêmera prosperidade dos ímpios. Com clareza descreve a duradoura prosperidade do seu lar, da sua família, dos seus campos e dos seus rebanhos. E no fim dos seus dias, eles, os ímpios, descem tranquilamente à sepultura. Jó reconhece que Deus, às vezes, pune o ímpio como se fosse acorrentado, como um terror para os outros, por algum juízo visível e notável na sua vida. Mas nega que ele sempre faça isso, que isso seja uma regra, ou melhor, ele sustenta que normalmente Deus age de outra maneira, permitindo que até mesmo o pior dos pecadores viva todos os seus dias em prosperidade e deixe o mundo sem nenhuma marca visível da ira divina sobre ele. Dos versos 14 a 16 do capítulo 21, Jó reage ao argumento de Elifaz, lá no capítulo 15, de que ainda que o perverso viva em paz por algum tempo, vive temendo a destruição inevitável. Jó contraria essa ideia, dizendo que os ímpios mandam Deus se afastar, pois não se interessam pelos seus caminhos. Questionam quem é o Todo-Poderoso para que o sirvam. Acreditam não ter proveito nenhum invocá-lo, ainda que em sua ignorância e perversidade, Deus lhes dê a prosperidade. Entretanto, conclui Jó, longe de mim o conselho dos ímpios. Dos versos 17 a 18 do capítulo 21, Jó começa a inquirir seus amigos com perguntas retóricas, nas quais a resposta deveria ser poucas vezes, no tocante ao julgamento de Deus aos perversos, antes que consigam aproveitar a vida. Dos versos 19 a 21,
Continuando sua resposta, Jó argumenta que a teoria de seus amigos está errada ao afirmar que Deus castiga nos filhos os pecados do pai, pois é o próprio pai faltoso que deveria pagar por seu erro, a fim de que aprendesse a lição. Que o próprio ímpio beba da ira do Todo-Poderoso. E ele conclui: se ele já está morto, que lhe importará que a sua família sofra? Dos versos 22 a 28 do capítulo 21, ele observa uma grande variedade nos métodos do governo de Deus com relação aos homens, até mesmo os ímpios. O mesmo fim espera o homem feliz e o infeliz. Todos vão para debaixo da terra e se tornam iguais. Jó não pensa mais nos justos e nos injustos, mas concentra sua atenção na felicidade e na infelicidade da existência terrena, cada uma seguida do mesmo destino, que é a morte. Uma vez mais mostra a ele que a doutrina da sanção moral não tem fundamento. Se os sábios defendem o contrário, que os maus desaparecem sem ao mesmo deixar vestígios, Jó tem uma resposta pronta, e os pontos de vista deles servem de começo para a última estrofe do discurso. Nos versos 29 ao 34, Jó diz que qualquer um sabe que os maus escapam da retribuição que merecem. Aliás, ninguém pode dar-se o prazer de acusá-los diretamente. A injustiça social continua a manifestar-se mesmo depois da morte, já que os funerais dos grandes criminosos sempre atraem as multidões. Jó conclui seu discurso como o começou. Os amigos só oferecem consolações sem valor, porque a opinião deles é cheia de desonestidade. Ele derruba a base das severas censuras de seus amigos contra ele, mostrando que a destruição dos ímpios está reservada para o outro mundo, e que eles frequentemente escapam a ela neste mundo. E nisto, Jó tinha razão claramente. No capítulo 22, Elifaz desfere um terceiro ataque a Jó. Foi uma das infelicidades de Jó, bem como a de muitos homens honestos, ser mal interpretado por seus amigos. Ele tinha falado sobre a prosperidade dos ímpios neste mundo como sendo um mistério da providência, mas eles interpretaram isto como sendo uma acusação contra a providência, contra o próprio Deus, pois isso permitia a iniquidade, e, consequentemente, eles o reprovaram também. A conclusão à teoria dos três amigos, exposta desde o começo, agora está completamente desmascarada. A acusação direta de Jó foi sua única alternativa depois que Jó considerou absurda a concepção de que a justiça é uniformemente discernível na maneira pela qual Deus trata os homens. O fato lamentável é que os amigos endossaram a opinião que Satanás tinha de Jó, isto é, que ele era um hipócrita. Pensando em defender Deus, eles se transformaram em advogados de Satanás, insistindo que aquele a quem Deus indica como seu servo pertencia ao diabo. Os versos 1 e 2, Elifaz começa seu discurso com perguntas retóricas. Pode literalmente um herói ser útil a Deus quando um sábio só é útil a si mesmo? E continua no verso 3. O Todo-Poderoso tem prazer no justo? Ou que vantagem tem em ser íntegro? No verso 4 ele pergunta: é então por causa de tua piedade que ele te corrige e entra em julgamento contigo? A resposta esperada por Elifaz para essas perguntas retóricas é um enfático não. Então, uma vez que o Deus Todo-Poderoso não pode ser ajudado ou prejudicado por atos humanos, a resposta para os sofrimentos de Jó não se encontra nele.
Certamente, Jó não está sendo punido por sua piedade. Isso é inconcebível. A causa, então, só pode ser a sua impiedade. No verso 5, Elifaz extrai sua conclusão em uma triste traição à verdade e à fraternidade. Ele diz: porventura, Jó, não é grande a tua malícia? Por isso está cercado de laços. Por falta de evidências reais, Elifaz supõe encontrar a chave da natureza exata dos crimes de Jó em sua antiga riqueza, e conclui que sua acumulação devia estar contaminada por abuso desumano dos pobres e dos fracos. Nos versos 6 a 20 do capítulo 22, agora que Elifaz se aventura a declarar abertamente o que até aqui apenas insinuara, prossegue no ataque especificando as suas acusações. Atribui a Jó as violências características de um tirano oriental. Apresenta-o como personalidade duvidosa. Quando Elifaz emprega palavras como nus, cansado, faminto, viúvas e órfãos, lista algumas acusações forjadas contra a maneira como Jó tinha obtido sua grande riqueza, ou seja, através da exploração gananciosa dos pobres nos negócios, ausência de hospitalidade e caridade, além de falta de compaixão pelos que até mesmo estavam de luto. Futuramente, vamos ver Jó negar categoricamente cada uma dessas acusações. Depois ele conclui: por isso, armadilhas te cercam e terrores repentinos te atacam. Essa iniquidade é a origem das suas presentes calamidades. Na compreensão de Elifaz, Jó, em vez de render ao Senhor dos mais altos céus o respeito que lhe é devido, concluiu erradamente que a distância a que Deus se encontrava dele era a garantia de uma fiscalização menos rigorosa dos assuntos terrenos, ou seja, dos seus atos. E aproveitando disso, trilhou o caminho dos ímpios. Afinal, Deus não está vendo ou não está sabendo o que eu estou fazendo. E o fim desse caminho é a perdição. Elifaz compara Jó aos homens lendários, sem dúvida da época do dilúvio, que foram arrebatados na flor dos anos. Os versículos são praticamente idênticos aos versos 14 a 16 do capítulo 21. Os maus foram ingratos, não reconheceram que a felicidade deles vinha de Deus. A consciência moral do homem reto aprova o julgamento de Deus. Os justos o viram e se alegraram, e o inocente zombou deles. Eles foram reduzidos a nada. O fogo devorou a sua grandeza. Nos versos 21 a 25 do capítulo 22, apesar da rigidez de sua doutrina, Elifaz não é o fanático que tenha perdido toda a esperança em Jó. Entretanto, seu novo conselho revela mais uma vez o caráter comercial de sua religião. Ele convida Jó a realizar sua reconciliação com Deus e a fazer as pazes com ele, a fim de obter o rendimento de sua obra. O seu programa é claro. Primeiro, o movimento do homem em direção à divindade. O homem encontra a paz autêntica não na iniquidade, mas no perdão dos seus pecados, na aceitação da verdade revelada por Deus, num retorno a Deus com humildade e generosidade, afastando da tenda a injustiça. Elifaz insinua que Jó confiava em sua riqueza, em vez de confiar em Deus. Se ele abrisse mão de sua ganância, o Onipotente seria suas barras de ouro e sua prata entesourada. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Essa é a teologia de Elifaz, um excelente teólogo da salvação pelas obras. Dos versos 26 a 30 do capítulo 22, nós temos a religião do sucesso.
Elifaz descreve em termos pontuais a alegria mística. Se fizeres do Onipotente tuas delícias, que não é, todavia, a recompensa da virtude, uma vez que o que se segue é a felicidade material. Suas orações serão ouvidas, cumprirá seus votos, realizará projetos, a luz brilhará em seu caminho. Não nos parece familiar? A última advertência sobre a sorte dos soberbos, que serão humilhados, leva a uma nota afirmativa. O inocente é sempre salvo. A profecia de Elifaz de que Deus livrará até ao que não é inocente pela pureza das mãos de Jó será ironicamente cumprida com relação à própria oração de Jó que ele irá fazer pelos seus 3 amigos, incluindo Elifaz. Meus irmãos, hoje nós passamos do meio do livro de Jó. E no capítulo 19, nós lemos a sua confissão. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó sentia-se afligido, insultado e entristecido com seus amigos, que de jeito nenhum compreendiam que ele não era culpado de seus excruciantes sofrimentos. Deus, outrora tão íntimo, tornou-se seu inimigo, caçando, abatendo, bloqueando seu caminho e destituindo de sua honra, afastando inclusive as pessoas mais próximas dele. Ele havia chegado no limite de seu sofrimento. E é justamente nesse momento, em seu limite, que brota do mais íntimo do seu ser sua mais maravilhosa confissão. Eu sei. A intimidade que outrora tinha com Deus lhe dera esse conhecimento. Não é à toa que ouvimos da boca de Deus a sua expressão, o seu elogio a Jó. Não há ninguém na terra igual a ele, homem íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Que o meu Redentor vive, foi Deus que ensinou a Jó a crer nesse Redentor vivo, a esperar a ressurreição dos mortos e a vida no mundo vindouro. E ele se consola com essa expectativa. Jó está seguro de que o Redentor dos pecadores é o seu Redentor e espera a salvação através dele. E que é um Redentor vivo que no tempo de Jó ainda não havia se encarnado, ainda não havia se feito carne, e que posteriormente se manifestaria como o juiz do mundo para levantar os mortos e completar a redenção de seu povo. Mas nós também o conhecemos. O seu nome é Jesus. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.